E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, na próxima semana, para ser mais exato, no dia 14 de junho, vai começar a Eurocopa, o campeonato que tem basicamente mais da metade das seleções que chegam muito fortes para a Copa do Mundo. É um dos melhores campeonatos de seleções do mundo, provavelmente ficando atrás só da Copa do Mundo. Sabe quando você vai comer, tipo num restaurante, os caras te dão aquela entradinha antes, que assim ela é muito boa e ela só desperta mais o seu paladar para você querer comer o prato principal? A Eurocopa é basicamente isso no mundo das seleções. Ela é aquela entradinha que dá aquele gostinho do que vai ser a Copa do Mundo futuramente. Afinal, várias das seleções que chegam forte para a Copa do Mundo estão aqui, inclusive a França, que foi finalista da última Copa do Mundo e campeão uma Copa antes. Então, assim, a Eurocopa é um baita campeonato. Ela praticamente é uma boa preparação, um bom aquecimento para a Copa do Mundo. E esse ano a gente vai ter um baita grupo da morte, que inclusive está muito interessante. E, é claro, vários craques aí do futebol que disputaram a Champions League recentemente vão estar aqui também, como Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappé, Phil Foden, Bernardo Silva, Rodri e muitos outros. Só o Ronaldinho que não vai disputar mesmo. Fora que a Eurocopa ela tem um baita peso na decisão para eleger o melhor jogador do mundo. E assim, hoje o Vini Júnior é o principal candidato para ser eleito o melhor do mundo, mas ele não joga a Eurocopa e a gente sabe que a Copa América tem um peso a menos. E na minha opinião tem 3 jogadores aqui na Eurocopa que não digo que eles vão ser melhores do mundo, mas eles dependem muito de ganhar essa Eurocopa se quiserem sonhar em ser melhor do mundo no final dessa temporada. Então, dito isso, eu resolvi trazer aqui essa tier list analisando todos os grupos, todas as seleções aí que estão na Eurocopa, aí no final dando o veredito de onde eu acho que cada um vai ficar, quem eu acho que vai ser campeão, quem eu acho que vai ser vice, quem cai nas quartas, oitavas e quem cai na fase de grupos. E eu já me adianto aqui que tem uma seleção que eu coloco favorita junto com a França e a Inglaterra. Eu não acho que só esses 2 times vão brigar pelo título, mas também já adianto que tem uma gigante seleção que tá aqui, que eu acho que todo mundo crava que vai chegar longe e eu não acho que vai chegar tão longe assim. Na verdade, tem 2 baitas seleções aqui que eu acho que vão vacilar e não vão chegar muito longe, mas óbvio, isso eu vou falando no decorrer do vídeo quando eu chegar nessas seleções. Então bora pra nossa lista, mas antes disso, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente e se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. Bom, antes de começar eu explicar aqui quais são aí as prateleiras da nossa tier list, eu vou te explicar um bagulho que talvez você não saiba. Eu mesmo sou bem lerdo e eu fui lembrar disso durante o decorrer desse vídeo, apesar de eu ter assistido a última Eurocopa. Na Eurocopa se classificam os 2 primeiros colocados do grupo e os 4 melhores terceiros colocados. E se você se pergunta por que os caras fazem assim, ao invés de simplesmente fazer 8 grupos, sendo que tem seleções o suficiente para isso lá na Europa, bom, aí a gente fica com a mesma dúvida. Mas basicamente, no final de tudo, apenas 8 times são eliminados na fase de grupos, porque de 6 grupos passam os 2 melhores e dos 6, bom, os 4 terceiros melhores vão passar. Então assim, só os 2 realmente piores terceiros colocados que não vão passar. Tem mais terceiros colocados que avançam do que não avançam. Então assim, fique sabendo disso antes, porque às vezes vai te causar aí uma brisazinha, às vezes vai te causar aquele bololô na mente. Mas vamos lá para nossas listas. A primeira lista é essa aqui, obviamente é a do campeão. Mas antes de eu falar, eu já vou deixando avisado que durante o decorrer do vídeo eu vou colocar 2 times aqui nessa prateleira, que são os times que eu acho os mais favoritos. E depois eu falo quem eu acho que vai ser campeão e desço o outro que eu acho que vai ser vice aí para a prateleira de baixo. Por quê? Primeiro, para manter o suspense, porque isso é legal e dá retenção aqui pro vídeo e é o que eu mais estou precisando no momento. E segundo, que depois eu quero analisar essas 2 seleções, que na minha opinião são as mais fortes, e vou explicar por que eu acho que uma delas tem uma pequena vantagem em cima da outra. A segunda prateleira aqui é o vice e semi, que obviamente são os times que vão cair na semi, ou o time que vai ser o vice colocado, porque obviamente cabem 3 aqui, que são os 2 eliminados na semi, que vão perder para os 2 finalistas, e o vice colocado que vai perder para o campeão, que é quem eu vou descer para a prateleira quando a gente estiver no finalzinho do vídeo. A terceira prateleira aqui é o quartas da massa. Quartas da massa são os 4 times que eu acho que não passam das quartas de finais, mas que eu também acho que pelo menos nas quartas de finais eles chegam. São aquelas seleções que estão fortes, que podem chegar nessa fase, mas que também não estão tão fortes assim para disputar o título. Tem outras seleções melhores. Então assim, estão entre as 8 melhores, mas com certeza não são as que eu acho que vão ser campeãs.
E o morre nas oitavas, obviamente, é quem eu acho que passa da fase de grupo, seja entre os terceiros colocados, ou entre o segundo, ou até mesmo o primeiro. Mas assim, eu acho que vai passar de fase e já vai morrer aqui nas oitavas mesmo. Vai pegar um time mais forte e não vai ter condição de chegar nem sequer nas quartas de finais. E na última lista aqui a gente tem um saco de pancadas. E diferente da Champions League, que eu resolvi generalizar mesmo. Pra você que não viu meu vídeo na tier list da Champions League, eu coloquei uns times aqui no saco de pancadas, tipo um Borussia que chegou na final. Mas eu tava colocando só quem eu achava que realmente ia apanhar no grupo. Aqui não, quem eu acho que vai ser eliminado da fase de grupos, eu vou colocar nessa prateleira aqui e ponto final. Não significa que necessariamente esse time realmente vai ser um saco de pancadas. Mas de acordo com o que é o campeonato, e parando para pensar que 4 dos terceiros melhores colocados vão avançar de fase, são só praticamente os piores times que não vão avançar de fase. Então eles são basicamente o saco de pancadas da competição também. Mas bora começar aqui com a nossa lista e no decorrer do vídeo eu vou te explicando um pouco mais. E bom, vamos lá começar com o primeiro grupo, obviamente o grupo do país sede aqui, né, que é a Alemanha. Para você que não sabe, essa Eurocopa vai acontecer na Alemanha. E no grupo da Alemanha nós temos Escócia, Hungria e a Suíça. E eu vou dizer aqui que, cara, essa bandeira da Hungria é muito parecida com a da Itália, eu confundo toda hora. Então, se eu falar Itália sem querer, me perdoem. Cara, é um grupo bem interessante, tá? Eu acho que o favoritismo aqui, obviamente, está na Alemanha, que além de ser o país sede, é um time aqui que tem mais jogadores de primeira prateleira. Suíça tem jogadores interessantes e a Escócia, cara, tem uma seleção bem interessante, deu trabalho para muito time grande, inclusive aí nas eliminatórias, muitas seleções tops, no caso. Inclusive, me perdoem, eu vivo falando time, eu sei que é seleção, mas me dá um desconto aí. E, cara, esse grupo aqui tá interessante, tá? Eu acho assim, é um dos grupos que eu acho que o terceiro colocado passa, até porque, na minha opinião, esse bagulho do terceiro colocado, se você ganhar um jogo, a chance de você se classificar já é muito alta, porque assim, pelo menos aí em 2 grupos, os 2 piores times vão se enfrentar e vão empatar. Então, se você ganhar pelo menos um jogo que é do pior time, eu acho que tá muito fácil pra você passar. E bom, e aqui eu vou começar colocando a Hungria como saco de pancadas, porque assim, tem o Szoboszlai do Liverpool, me desculpa, eu não sei falar o nome dele direito, mas assim, só isso, tem ele de bom jogador, tem ali alguns poucos jogadores, mas assim, comparado com essas outras 3 seleções, não é quem vai chegar muito longe, não é das mais fortes. Então assim, obviamente eu acho que ele vai perder para os 3 aqui do grupo, tá? No caso aqui, eu acho que a Escócia morre nas oitavas. Eu acho que a Escócia passa aqui nesse grupo, inclusive talvez em segundo. Nesse grupo aqui, eu fico até em dúvida se eu coloco a Suíça ou a Escócia para passar em terceiro e quem eu coloco para passar em segundo. Mas eu acho aqui que a Escócia cai nas oitavas, independente de quem pegar na próxima fase, vai ser um bom time, porque eu acho que passa em segundo ou terceiro, vai pegar uma seleção melhorzinha e vai acabar caindo nas oitavas. Só que eu vou ser bem polêmica aqui, talvez nem tanto, mas eu acho que a Suíça também morre nas oitavas. Mas a Suíça tem uma boa seleção, tem jogadores interessantes. Inclusive, o jogador que eu mais gosto na Suíça é o Xhaka, que tá lá no Leverkusen, que assim, baita jogador. Eu preciso, inclusive, dar uma verificada nos convocados da Suíça, mas eu tenho praticamente certeza que ele foi convocado, e depois da temporada que ele fez, nada mais justo. É um bom jogador, mas assim, de meio de campo, de marcação, né? E assim, tem bons jogadores na Suíça, tá? Tem jogadores bem interessantes aqui. Inclusive o goleiro é o Sommer, que também é um baita goleiro. Então assim, é uma seleção que defensivamente ela é interessante. Mas assim, não é uma seleção que eu vejo chegando tão longe. Para você que não se lembra, na Eurocopa passada, a Suíça foi quem eliminou a França, campeã da Copa do Mundo, com Kylian Mbappé voando, Griezmann e tudo mais. Mas nessa edição aqui, eu não acho que eles vão dar tanta sorte assim de eliminar um baita time. E passando em segundo ou terceiro, os caras vão dar azar, vão acabar pegando um time melhorzinho. E eu acho que eles morrem nas oitavas. E na Alemanha é onde eu vou polemizar mesmo, tá? Pra mim, a Alemanha, quartas da massa no máximo. Eu não coloco morre nas oitavas, porque eu acho que a Alemanha passa em primeiro do grupo. E aí, se passar em primeiro do grupo, vai acabar pegando um time mais acessível. Provavelmente um dos terceiros colocados. Que, a não ser que saia do grupo da morte, eu não sei de chaveamento, mas se pegar do grupo B, já é complicado, que do grupo B sai um time bom, seja em terceiro colocado ou não. Mas eu acho que a Alemanha, cara, tem uma seleção interessante, mas eu não acho o Nagelsmann um baita técnico, eu acho que ele não consegue tirar o melhor do que o elenco da Alemanha tem. A Alemanha tem o Kai Havertz, que é um bom jogador, tem o Musiala, que é um bom jogador. Eu não gosto do Sané, mas ele faz o básico, então assim,
Bons jogadores da seleção da Alemanha tem o Neuer de goleiro, o reserva dele é o Ter Stegen, inclusive teve uma baita polêmica aí que o Ter Stegen acho que devia ser titular. Inclusive, a Alemanha jogou um amistoso e, inclusive, se eu não me engano, virou o jogo no finalzinho lá. O Kai Havertz fez um gol e o Neuer falhou. E, cara, é a segunda falha do Neuer nos últimos 2 meses e isso é uma coisa bem bizarra, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas, assim, a Alemanha é um time interessante, tem uma zaga boa, tem um baita goleiro, um dos melhores do mundo, independente se falhou no jogo contra o Madrid, se falhou em amistoso, tem um baita goleiro. Tem um ataque que eu gosto, principalmente do Kai Havertz, é um jogador que eu espero muito dele. Musiala é um bom jogador, que é uma joia aí do futebol. Então, assim, elenco tem, mas eu acho que o técnico não é tão capacitado para tirar o melhor que esse elenco tem. Então, assim, para mim, a Alemanha, no máximo quartas, tá? E, assim, tem bons jogadores, como eu já falei, Wirtz, Musiala, Kai Havertz e tudo mais. Mas, assim, para mim, aqui é o máximo que a Alemanha chega nessa aqui, que inclusive vai ser uma baita vergonha, porque cair nas quartas de finais disputando em casa é meio complicado. Mas vamos para o próximo grupo. O próximo grupo é o grupo da morte. Só tem seleção top e Albânia do Silvinho. A gente tem Croácia, Albânia, Espanha e Itália. Cara, só seleção top interessante. A Croácia tá meio que no fim da sua geração já, mas tem alguns jogadores interessantes ali. A Espanha tá começando uma geração nova, que ao meu ver é interessante, tem bons jogadores. E a Itália é quem eu já vou aqui dar uma criticada, me xingue se quiser, é atual campeã, mas eu não boto fé nenhuma na seleção da Itália aqui nessa Eurocopa. Inclusive, eu acho que o elenco da Itália é bem limitado. Me arrisco a dizer que o elenco dessa Itália chega a ser inferior ao da última, mas assim, pra mim, a Itália não era pra ter chegado longe nem na última Eurocopa. Eu não botava a Itália campeã e pra mim, na última Eurocopa, não passava das quartas de finais. E nessa aqui, ainda mais nesse grupo aqui, eu acho que a Itália passa em terceiro e provavelmente pega um time aí bem interessante já nas oitavas de finais. Então, assim, pra mim, Itália, polêmico ou não, pra mim, morre nas oitavas, atual campeã. Eu acho que passa em terceiro nesse grupo aqui, tá? Pra mim, eu já deixo aqui bem cravado, eu acho que a Itália passa em terceiro, vai pegar o time forte logo nas oitavas e já vai cair logo aqui, tá? Eu não vejo a Itália chegando muito longe, não acho que tenha tantos craques assim. Tem alguns jogadores interessantes? Tem, mas pra mim o principal jogador da Itália faz um ano que ele nem joga futebol, que era o Tonali. Pra mim ele vem sendo dos últimos anos aí um dos melhores jogadores italianos. Jogou muito bem 2 anos ali no Milan, foi pro Newcastle, era para evoluir mais ainda, mas se envolveu com apostas aí, ficou um ano parado do futebol. Então, assim, para mim a Itália perde em não ter o Tonali aqui. Se ele tivesse, talvez nas quartas, mas também, assim, não é um top player decidir jogos e tudo mais, mas era um jogador interessante na parte defensiva e ofensiva, que eu acho que a Itália vai sofrer falta dele. Para mim, eu já falei aqui no canal várias vezes, o Donnarumma é só um bom goleiro. Na última Eurocopa ele foi um grande destaque, jogou muito, mas atualmente eu não acho que o Donnarumma passe metade da segurança que ele passava na última Eurocopa, inclusive. Eu acho que ele decaiu de lá pra cá, não é o mesmo goleiro. Faz boas defesas? Sim, mas pra mim tem várias saídas erradas de bola. Inclusive no PSG ele vive falhando, e inclusive jogos muito importantes do PSG ele falhou nos últimos anos. Na Champions League passada, inclusive, falhou feio pra caramba. Então, assim, cara, pra mim, a Itália tem alguns jogadores interessantes, tem um técnico muito interessante, que é o técnico que foi campeão do Scudetto com o Napoli. Então, assim, é um bom técnico, sabe tirar bom futebol dos seus jogadores. Mas aqui, no caso, pra mim, o problema é elenco. Eu acho que a Itália não tem um elenco tão bom quanto Espanha e Croácia, o que é bem polêmico, porque a Croácia não tem lá aquele baita elenco. Tem bons jogadores, Modric e tudo mais, mas assim, também não é, nossa, o melhor elenco do mundo. Pra mim, o elenco da Espanha é o melhor dos 3 disparado, dos 4 se você contar a Albânia. E eu acho assim, a Itália passa em terceiro porque provavelmente a Albânia vai perder pra todo mundo. Inclusive eu já vou colocar a Albânia em saco de pancadas. Mas eu acho que Espanha e Croácia ganham da Itália e acabam avançando em primeiro e segundo. Então assim, já vamos poupar tempo aqui. Mas deixa eu elogiar antes a Albânia do Silvinho. Vai ser saco de pancada? Vai. Eu não vejo a Albânia do Silvinho ganhando de ninguém aqui nesse grupo, infelizmente. Mas assim, pra mim esses caras já estão de parabéns só por ter chegado a disputar esse campeonato. O trabalho do Silvinho, inclusive, é muito bom. Se passar em terceira aqui, cara, já é uma baita vitória. Passar para as oitavas já seria um baita feito pra Albânia. Mas se pá, pelo grupo que caiu,
Se conseguir empatar com um desses três ou ganhar de algum deles, cara, já é um baita feito para a Albânia também, tá? Se não passar de fase, mas ganhar de Itália, Espanha ou Croácia, para mim a Albânia do Silvinho já tá de parabéns, o que é uma baita surpresa, porque quando o Silvinho foi anunciado na Albânia, eu fiquei com dó dos caras e ele se provou ser um técnico até que bem capacitado. A Albânia tá jogando muito bem, tá? Então, assim, acho que vai ser saco de pancadas, mas acho que vai sofrer menos que a Hungria. Quer dizer, vai sofrer mais do que a Hungria. Mas eu vou colocar na frente da Hungria porque eu acho que vai cair com mais respeito, porque assim, é num grupo mais difícil e é uma seleção que tá de parabéns só por ter chegado aqui. E aqui começamos nos dois times que eu acho bem interessante, que é a Espanha e a Croácia, para ver, para mim aqui esses dois times vão disputar aí. O jogo entre eles é para decidir já quem passa em primeiro e segundo aqui nesse grupo, tá? E são duas seleções que eu gosto bastante. Croácia é finalista da Copa 2018 e semifinalista da última. É uma seleção interessante, chegou na final da última Nations, mas assim, para mim, quem passa em primeiro aqui nesse grupo é a Espanha. Bom, vamos lá para a Croácia, que, na minha opinião, já vou falar aqui, esse é o fim e provavelmente a última competição que a Croácia, essa geração da Croácia, vai jogar em alto nível. Tem bons jogadores novos, como Kovacic, Gvardiol, que são interessantes. O goleiro deles, aquele corno que fez aquelas defesas de pênalti contra o Brasil, também é novo, tá aqui, só que eu não consigo nem falar o nome daquele cara direito. E assim, são bons jogadores novos, mas assim, os grandes destaques, os grandes caras da Croácia dos últimos anos já estão indo. Mandzukic já aposentou, Rakitic e Perisic já não jogam mais pela seleção da Croácia, se eu não me engano. Sobrou o Modric e provavelmente essa também é a última competição que o Modric vai jogar pela seleção da Croácia. Eu não sei se ele já anunciou a aposentadoria da seleção, mas dificilmente ele joga a próxima Copa do Mundo. Então assim, essa inclusive é a última chance do Modric. Eu espero que a seleção se entregue bem por ele aqui. Acho que vão dar a vida, vão dar a raça pro Modric tentar se aposentar aí com o título pela Croácia. O Modric é ainda nos seus 90 anos o grande craque da seleção da Croácia, inclusive, o grande jogador, o grande nome. Ele corre em campo mais que a molecada de 20 anos, inclusive, eu me arrisco a dizer isso, tá? Vai renovar com o Real Madrid, pelas notícias que eu tava vendo, e assim, na idade que ele tá, ele já tá o quê? Com 37, 38 pra mais, se eu não me engano, nem sei a idade dele, só sei que ele tá velho pra caramba e ainda assim renovando e jogando bem pelo Real Madrid. Independente se ele vai ser reserva ou não na próxima temporada, ser um reserva de luxo no Real Madrid, com mais de 35 anos, cara, já é um baita feito. Então assim, parabéns pro Modric, que tá jogando muito, eu acho que vão se entregar muito por ele. E é uma seleção interessante, assim, para chegar nas quartas de finais e, para mim, daqui eles não passam, tá? Talvez, na base da raça, talvez os caras se entreguem muito mais aqui, 150% a mais pro Modric, por conta de ser aí a última chance dele ganhar um título de expressão pela Croácia, talvez. Mas, infelizmente, cara, eu acho que aqui a Croácia não tem muito para onde avançar, porque tem 4 seleções aqui, principalmente, que eu coloco como mais fortes do que a Croácia e que eu acho que são muito mais competentes do que a Croácia. Então, se pegarem a Croácia, vão eliminar e aí vai dar sorte. Se pegar um chaveamento mais tranquilo, acaba chegando aí na semifinal. Mas se pegar um dos 4 times que eu boto como favorito e que eu acho que vão acabar pegando a Croácia antes, né, da semifinal, vai acabar sendo eliminado. E um time que eu acho que passa em primeiro desse grupo, que eu acho que tem um elenco interessante, e que se a Croácia está chegando no fim da sua geração, esse aqui é o time que está começando com a sua nova geração, essa é a Espanha. Para mim, a Espanha peca em goleiros, tá? Nenhum dos goleiros da Espanha, para mim, me convence. Para mim, aquele goleiro titular lá, é o Simon, alguma coisa assim, para mim, ele é frangueiro, ele falha pra caramba. Tem o goleiro lá, o Raya, se eu não me engano, do Arsenal, que assim, é um bom goleiro só, não é nada espetacular, comparado com outros goleiros que a gente tem aqui no campeonato, cara, não é nada espetacular. Mas em outros setores, eu acho que a Espanha tá muito bem servida. Tem o Carvajal aí, no seu auge da idade, nos seus 57 anos aí também, tá jogando muito bem ainda, foi inclusive o melhor jogador da final da Champions League, ganhou a sua 6ª Champions League na carreira, tá chegando com muita moral. Tem também o Dani Olmo, que tá jogando muito bem lá na Alemanha, inclusive, assim, desperta interesse em vários dos gigantes aí da Europa, pelo que eu tô vendo, vários times querem Dani Olmo, papo assim de Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City. Cara, pelo que eu tô vendo de notícia, a Europa inteira quer contratar esse cara, mas tudo bem.
Tem o Yamal, que foi convocado, novinho, 16 anos, e já vai jogar uma Eurocopa. Que moral do Yamal. E assim, é um bom jogador, não vem sentindo muito pressão em jogo grande, tá? Óbvio, tem poucos jogos grandes que os caras vão acabar assumindo e é normal pela idade. Mas assim, o Yamal vem jogando muito bem em grandes jogos, tá? Tem jogos muito bons aí que ele tá aparecendo muito. No amistoso contra o Brasil, inclusive, ele infernizou a zaga do Brasil, cara. Ele não sentiu a pressão. Beleza que era um amistoso, mas assim, jogou muito, não sentiu a pressão e é um baita jogador, tá? Então, assim, a Espanha chega com caras muito interessantes aqui. Levou o Joselu, mas assim, eu acho que o Joselu não joga, tá? Porque o Joselu fez uma baita campanha aí como um reserva do Real Madrid, mas aqui ele vai ser só um reserva também. Aqui não tem o Ancelotti e a macumbinha dele para fazer os caras chegar longe. Então, aqui não tem o Ancelotti para fazer pacto, mas assim, eu acho a seleção da Espanha muito interessante. Para mim, o principal jogador da Espanha é o Rodri, que é um volante, mas na minha opinião é o principal jogador da Espanha, é o grande nome dessa seleção, ao meu ver. É um jogador muito bom, muito competitivo, defensivamente muito bom, e quando ele chega lá na frente, cara, é um volante, o primeiro volante que sobe muito bem, chega na área, faz os seus gols e tudo mais. Gosto muito do Rodri, eu acho ele o melhor volante da atualidade. E, cara, pra mim, a Espanha, de verdade, não acho que tem o melhor técnico do mundo, mas pelo elenco, eu acho que chega pelo menos aqui, ó, vice, ou semifinal, no caso. Mas, assim, eu não digo que é a favorita. E pra mim, tem mais duas seleções que eu coloco à frente da Espanha. Mas eu acho que pelo menos uma semifinal bate. E talvez chegue a ser vice, mas aqui eu já acho exagero. Para mim, entre os melhores seleções, a Espanha está entre último. Das 4 melhores, a Espanha é a última, tá? Eu já deixo avisado que tem mais duas seleções que eu acho melhores que a Espanha para essa lista aqui, fora, é claro, o campeão ainda. Mas assim, tem uma boa geração e eu acho que essa seleção da Espanha chega muito forte para a próxima Copa do Mundo, tá? É uma geração que vai chegar muito bom para a próxima Copa do Mundo. Mas aqui ainda tem alguns jogadores muito novos que ainda têm a evoluir para chegar no seu auge e poder aí fazer essa seleção conseguir brigar por título. E vamos aqui para o próximo grupo, que tem Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra e Sérvia. E bom, já vamos começar tirando o elefante da sala. Eslovênia, com todo respeito, nem vou falar muito, saco de pancadas. Não é nem desmerecendo a Eslovênia, mas assim, as outras 3 seleções claramente são melhores do que a Eslovênia. Cara, a Dinamarca, pra mim, mesmo papo que Croácia, tá? É assim, tinha uma boa geração que pra mim já tá chegando ao fim. De jogador bom e novo, tem o Højlund, que é excelente. Gosto muito dele e joga pra caramba. Depois tem alguns poucos destaques, mas assim, tem o Eriksen, que é um baita jogador, eu gosto muito dele. Inclusive foi na última Eurocopa que ele teve aquele problema dele lá no coração. Ele teve uma parada cardíaca durante o jogo, se eu não me engano. Foi parada cardíaca, né? Bom, foi na última Eurocopa que teve esse lance, mas assim, o Eriksen também já tá chegando no fim da carreira. Ainda tá jogando bem. Na minha opinião, ele é um bom jogador. Mas assim, hoje ele é só um bom jogador, já não é aquele cara diferenciado que ele era lá nos últimos anos. E tem o Kjaer, que, cara, foi um baita zagueiro na última temporada, lá na última Eurocopa. Nessa última temporada aqui, ele jogou muito mal pelo Milan. Até porque a idade bateu na porta, né? Inclusive, ele não vai ficar no Milan. Na última Euro, inclusive, foi quem salvou a vida do Eriksen, ganhou até um prêmio por isso depois. Já foi um baita zagueiro, mas hoje ele já tá em decadência. Pode até fazer uma boa Euro, mas assim, pra mim o Kjaer já não é o que era antes. E pra mim, Eriksen e Kjaer eram os grandes nomes, que se fosse há 4 anos atrás eu cravaria a Dinamarca até em segundo colocado aqui. Mas pra mim, nesse grupo aqui, eu acho que a Dinamarca, no máximo, assim, vai passar em terceiro, tá ligado? E talvez seja até arriscado não passar de grupo. Me arrisco a dizer que talvez seja complicado disso acontecer. E nesse grupo aqui, cara, é até bem arriscado de se falar isso, mas pra mim, cara, a Dinamarca, assim, ó, passa em terceiro e depois morre nas oitavas. Pra mim, o papo é esse. Depois, opa, Inglaterra, volta. Depois a gente tem a Sérvia, que pra mim é uma boa seleção, tá? Tem nomes interessantes. Principalmente na parte ofensiva. No meio-campo tem o Savic e ofensivamente tem o Mitrovic, que é o grande jogador lá na Arábia Saudita. Ele tá jogando muito. Já estava jogando bem no Fulham antes dele ir para a Arábia.
tá metendo gol pra caramba, é um baita artilheiro. E tem o Jovic, que assim, recuperou o bom futebol ali jogando no Milan, como reserva de luxo, tá? De sair do banco, mas fazia seus golzinhos e pode ser uma baita surpresa aqui. Mas também, vamos ser sinceros, a gente tá falando da Sérvia aqui. Pra mim, passa em segundo nesse grupo. Talvez em terceiro, porque a Sérvia na última Copa do Mundo me decepcionou bastante, tá? Achei que ia passar em segundo no grupo e ficou desclassificado. Mas assim, é uma seleção interessante, mas eu acho que morre nas oitavas. E aqui nas oitavas eu não tô separando de melhor pra pior, tá? É só morre nas oitavas mesmo. Inglaterra, cara, vou cravar aqui, tá? Pra mim, Inglaterra é favoritaça pra brigar pelo título. Vai ser campeão? Não sei. Tem outra seleção aqui que eu já vou falar que eu acho bem interessante pra chegar longe. Cara, se eu sei que é polêmico, talvez já cravar, mas pra mim, a Inglaterra tem um dos melhores, se não o melhor elenco aqui dessa competição. Pra mim, pau a pau com outras duas que eu vou comentar. Mas assim, é uma seleção que é até difícil você falar o nome de todos os bons jogadores que eles têm. Eles têm Pickford, tem o Rice, Harry Kane, Cole Palmer, Phil Foden. Cara, tem muito jogador aqui bom pela seleção da Inglaterra. Tem o Bellingham, que provavelmente vai disputar o prêmio de melhor do mundo. Não digo que vai ganhar, mas é pra ficar entre os terceiros. Acabou de ganhar Champions. Tem o Harry Kane, que tipo, cara, é o Harry Kane, o artilheiro da temporada. Phil Foden, melhor jogador da Premier League, na minha opinião. Cole Palmer, também um dos melhores jogadores da Premier League, na minha opinião. E só essa parte ofensiva, pra mim, cara, é de grande destaque. Pra mim, se eu sou o técnico da Inglaterra, não, só que o técnico da Inglaterra é meio bobão. Ele é um bananão. Mas pra mim, se eu sou o técnico da Inglaterra, cara, é Cole Palmer na direita, Phil Foden na esquerda, Bellingham no meio e Harry Kane no ataque. Cara, depois se vira pra montar a defesa bem feita ali. Mas tem o Pickford no gol também, que passa muita segurança. Então, assim, cara, a Inglaterra tem uma baita geração. Tem o Rice, como eu já disse, também ali no meio de campo, que é muito bom. Defensivamente, inclusive, ele faz muito bem a sua posição, ele acaba desarmando ali. E ele tem um baita passe também. Então, assim, cara, pra mim, Inglaterra vai chegar muito forte e vai ser um dos times que, na minha opinião, vai brigar para ser campeão. E logo eu coloco outro time aqui com eles pra gente decidir no final quem vai pra vice ali. Depois a gente tem o grupo aqui, que eu acho um grupo bem interessante também, que tem Holanda, França, Polônia e a Áustria. Cara, interessante esse grupo, mas pra mim também, desculpa pra Áustria ter, assim, um elenco interessante, tudo mais, mas pra mim vai ser saco de pancada aqui desse grupo. Eu acho que quem fica em último aqui vai ser a Áustria, porque eu acho as outras três seleções melhores. E ponto final. Cara, pra mim também não vou esconder que eu acho que Polônia passa em terceiro, porque eu talvez ganhe da Áustria. Mas, cara, pra ser bem sincero, esse é um dos grupos que eu acho que pode dar zica, e eu acho que a Polônia pode sim acabar sendo um time aí que vai cair como terceiro colocado aí, porque assim, Polônia e Áustria pra mim são bem equiparados, porque pra mim a Polônia só tem um bom goleiro e o Lewandowski, que é um diferencial, mas assim, é isso que a Polônia tem, enquanto a Áustria ali tem também um timinho que faz o que tem que fazer e acaba dando trabalho. Então assim, se Polônia e Áustria empatarem, pode ser que a Polônia acabe caindo aí na fase de grupos, tá? Mas como eu acho pesado eu colocar a Polônia como um saco de pancadas em respeito ao meu mano Leva, vou colocar quem morre nas oitavas aqui, tá? E, inclusive, nossos times que caem nas oitavas já está quase completo. Só tem espaço para mais 2 times morrer nas oitavas. E para mim, França e Holanda, entre aspas, brigam pelo primeiro lugar. Porque, cara, para mim, em questão de meio campo e ataque, a França é melhor. Mas eu me arrisco a dizer que a Holanda tem uma da melhor parte defensiva por aqui. Porque, cara, para mim, tirando parte de goleiro, tá? Mas assim, eles têm de lateral o Frimpong, depois você olha na defesa dos caras, tem De Ligt, tem Van Dijk, tem o Ake, que são bons jogadores. No meio de campo também tem jogadores muito interessantes. Para mim, eu destaco o Reinders e também destaco, obviamente, o Xavi Simons, que é um bom jogador. De centroavante, o Depay, que pela Holanda ele cresce pra caramba, tá? O Depay, na seleção, o Depay, pelo time dele, são jogadores diferentes. E na seleção ele joga muito. Mas, cara, a França é a França. E eu acho que a França passa em primeiro. E, obviamente, a França é o outro time que eu coloco aqui como um dos finalistas, tá? Pra mim, França e Inglaterra são os grandes favoritos. Tem outro time que eu acho que pode chegar a brigar pelo título também,
Mas na minha opinião, os dois times que vão chegar mais longe, e que inclusive se for a final eu vou ficar muito feliz, mas eu não tenho noção de chaveamento se esses times podem chegar na final ou se a chance deles se encontrarem antes é mais provável, até porque os dois provavelmente passam em primeiro, então tem que ver essa parte. Mas pra mim, cara, a França vai brigar aí pelo título e vai chegar bem longe, tá? E bom, a Holanda, pra mim, passa das oitavas, tá? Pra mim, a Holanda tem uma defesa muito boa, que vai ser um diferencial quando pegar um time aí na próxima fase, né, nas oitavas, e vai ajudar eles a acabarem avançando de fase. Então, pra mim, a Holanda vai chegar pelo menos nas quartas de finais. E se não pegar um dos times que eu coloco como favorito, pode ser que chegue na semi, porque defesa pra isso tem. Mas assim, não vou colocar ele na frente desses outros. Pode ser que, por exemplo, pegue a Espanha e elimine a Espanha, porque os caras têm uma boa defesa, pode ser. Mas hoje, por questão do elenco da Espanha eu achar ser melhor, eu vou deixar a Holanda como caindo nas quartas de finais e vou deixar a Espanha aqui para vice-semi. Vou falar da França um pouco mais para frente, quando eu for falar ali da final, né? Dos times ali, qual que eu acho que vai ser o campeão entre França e Inglaterra, que eu já deixei bem cravado aqui, que são meus favoritos. Então, eu vou dar uma puladinha de falar da França agora para falar dela mais para frente. Mas, obviamente, assim como a Inglaterra, é provavelmente um dos, se não o melhor elenco aqui dessa competição. Para mim, os dois, e eu já adianto aqui que Portugal são os 3 melhores elencos que se tem aqui nessa competição, tá? Mas depois vamos aí para o próximo e penúltimo grupo aqui. Cara, aqui para poupar tempo, tá? Para mim, Eslováquia e a Romênia, saco de pancada, tá? Eu acho que os dois vão empatar o joguinho deles ali, os outros dois times do grupo vão ganhar seus jogos e eles vão acabar caindo aí nessa fase. E cara, vamos falar da Bélgica aqui rapidinho, que pra mim essa Bélgica não tem uma geração melhor do que era a Bélgica antiga lá de 2018 e 2021 na Eurocopa, que inclusive pra mim era uma Bélgica que brigaria por títulos. Eu não acho que essa Bélgica atual briga por títulos, mas também não vou desmerecer. Tem o De Bruyne que tá jogando muito, dá pra se dizer que ele ainda tá no auge. Para mim, um dos melhores meio armadores do futebol mundial atualmente ainda. Boa finalização de fora, boa visão de jogo, baita passe e tudo mais. E para mim, o grande destaque da Bélgica ainda é ele. E tem outros bons jogadores, novos e muito interessantes. Tem o Openda, que é um bom centroavante. Tem o Jeremy Doku, que está jogando muito no Manchester City. Então, assim, peças interessantes a gente tem aqui. Daí, se você for pegar jogadores mais velhos, tem o Lukaku, que ainda vai jogar. Mas, para mim, um destaque que tinha a Bélgica, que se fosse jogar, talvez eu colocasse eles até como um dos 4 melhores, mas que não vai jogar, é o Courtois. Para mim, o Courtois vai fazer muita falta aqui, tá? Não ter o Courtois é uma perca absurda para a Bélgica, mas, infelizmente, ele não estava 100%. Apesar de ele ter voltado a jogar da final da Champions, ele ainda não estava 100% e acabou preferindo não jogar, por opção técnica também não foi. Mas eu acho que a Bélgica aqui, ó, pelo menos nas quartas, tá, meus coleguinhas? Eu acho que Bélgica, pelo menos nas quartas de finais, consegue chegar. E a Ucrânia, cara, a Ucrânia tem uma boa seleção. Eu vou dar o meu destaque aqui pro Lunin, que, cara, gosto muito do Lunin. Fez uma boa Champions League aí pelo Real Madrid. E tem outros jogadores interessantes aqui também. Tem o Zinchenko, que eu acho um baita jogador, é um bom lateral. E eu acho que ele tem potencial aí para fazer uma boa competição com a Ucrânia. Cara, o Mudryk, ele pode não ser o jogador que todo mundo esperava quando o Chelsea pagou não sei quantos milhões nele, mais 100 milhões nele. Mas principalmente na Ucrânia ele cresce muito, tá? E ele é um bom jogador. Eu gosto do Mudryk. Eu acho que o Chelsea tá matando o futebol dele. Mas eu acho que ele tem potencial para futuramente, obviamente não brigar por título de melhor do mundo, mas para ser um dos grandes jogadores do futebol, eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que ele vai fazer uma boa Euro. Mas infelizmente, cara, a Ucrânia não tem a geração para bater de frente, chegar a quartas de finais e tudo mais. Mas bom, vamos lá, para mim, Ucrânia aqui, ó, no máximo oitavas de finais. E só resta uma vaga para um time que morre nas oitavas. Então, meus amigos, obviamente que aqui nesse último grupo, eu acho que 2 times também caem na fase de grupos. Um morre nas oitavas e o outro é um dos favoritos. E eu já vou começar falando aqui, começar pelo mais fácil desse grupo, que é quem eu acho que passa em primeiro e quem, pra mim, tem uma baita geração, que é Portugal. Vou colocar até na frente da Espanha aqui. Pra mim, Portugal tem uma geração absurda. E pra mim, cara, eu me arrisco a dizer que vai brigar por esse título, tá? Diferente da Espanha,
Eu acho que apesar de eu não colocar o Portugal na frente da França e Inglaterra, é um time que pode ser que brigue sim por esse título e não é só pelo fator Cristiano Ronaldo, e eu vou te explicar isso. Cara, vamos lá. Para mim, Portugal tem sim um elenco muito interessante. Para você ter uma noção, a gente, da defesa até o ataque, tem bons jogadores aqui. Na defesa, por exemplo, a gente tem o Nuno Mendes, a gente tem o PP, a gente tem o Rúben Dias, que são excelentes defensores. E na parte de meio campo, para mim, Portugal tem praticamente o melhor meio campo aqui da competição, tá? Para mim, obviamente, o destaque é o jogador do United, o Bruno Fernandes, que tá jogando muito, mas a gente tem o Palhinha, a gente tem Rúben Neves, João Neves, que são jogadores muito interessantes aqui do meio de campo de Portugal, que eu acho que inclusive formam aí um meio campo muito interessante. E aí na parte do ataque, meu amigo, para mim, Portugal não fica atrás nem da França e nem da Inglaterra. Se você olhar a França, você tem uma França ali com o Mbappé, Griezmann, provavelmente o Thuram, centroavante, e o Dembélé na outra ponta. Se você olha a Inglaterra, tem Palmer, Foden, Bellingham e Harry Kane. E se você olha Portugal, dá muito bem para Portugal, se o técnico souber usar o elenco que tem, colocar Rafael Leão numa ponta, colocar o Bruno Fernandes no meio, o Bernardo Silva na direita, Cristiano Ronaldo ou Gonzalo Ramos no ataque. Para mim, a geração de Portugal é muito boa. Me arrisco a dizer que tem um meio campo melhor do que o da própria França e Inglaterra, tá? Talvez eu seja polêmico, me arrisco. E eu acho que o ataque não deve nada pro ataque das duas que eu coloco como favoritas. Mas infelizmente eu acho que as duas estão um passo à frente de Portugal, jogam um futebol melhor. Eu acho que Portugal ainda não conseguiu encaixar todos os bons jogadores que eles têm para jogar em alto nível ali, igual a França e a Inglaterra fazem. E olha que eu tenho muitas ressalvas ao técnico da Inglaterra, que eu acho que a Inglaterra podia estar rendendo muito mais com o elenco que tem. Mas assim, não digo que Portugal não vai chegar longe, inclusive eu acho que os caras vão se entregar muito pelo Cristiano Ronaldo, que eu me arrisco a dizer que vai fazer uma boa Eurocopa, tá? Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai fazer muitos gols aqui, principalmente tendo o Rafael Leão e Bernardo Silva passando bola ali para ele. Mas para mim, Portugal tem um problema que Inglaterra e França não tem, que é ambos têm ponta esquerda muito forte. Mas eu acho que tanto se for o Foden ali, tanto quanto o Mbappé, eles são um pouquinho melhor do que o Leão na parte de decisão de tomada. Eu acho que o Leão, na parte de dribles, ele não fica atrás de ninguém no futebol mundial. É um cara que na velocidade, num contra um, no drible, ele é sensacional. Só que eu acho que ele ainda peca muito na tomada de decisão. Só você pegar o lance contra o Newcastle no início da Champions League, que ele podia ter finalizado, ele tentou dar um calcanhar e estragou a jogada. Mas é um baita jogador. Na minha opinião aqui, ele com o Bernardo Silva, cada um em uma ponta, cara, qualquer defesa vai passar mal. E tendo o Bruno Fernandes para armar para esses caras. E esses dois caras, tanto o Leão quanto o Bernardo Silva, tem uma boa qualidade de passe. Se o Leão tiver boas tomadas de decisões, e o Bernardo Silva a gente já sabe que tem, eles dando passes pro Cristiano Ronaldo, cara, é um bagulho absurdo. É um bagulho que assim, o Cristiano Ronaldo vai fazer gol pra caramba com esses caras passando para eles, além do Bruno Fernandes armando jogada para esses dois pontos e ainda dando os passes pro Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que comparado com a Inglaterra e a França, eu acho que os caras ainda ficam aí um pouquinho atrás, mas também não devem para ninguém. E para facilitar, já vamos tirar aqui o último saco de pancadas aqui, né? Que também não é o último, mas a Geórgia que tem assim, tem o Kvaratskhelia e só. É só isso que o time da Geórgia tem, a seleção da Geórgia tem. Então assim, comparado com a Turquia, que tem Çalhanoğlu, o Arda Güler, se eu não me engano, foi convocado, é um bom jogador também. Então assim, para mim a Geórgia vai acabar caindo aqui, tá? E bom, não vou estender muito aqui nesse grupo também, não acho que ele seja do mais interessante, mas assim, essa aqui, a República Tcheca, eu acho que vai cair cedo, vai cair ainda na fase de grupos, e eu acho que a Turquia avança. Eu acho que a Turquia tem poucos jogadores melhor, ela não é tipo totalmente superior, mas eu acho assim, Turquia aqui nesse grupo vai acabar perdendo só para Portugal, o que me dói muito falar, achar que a Turquia vai passar de fase, porque, cara, sinceramente, eu odeio o Hakan Çalhanoğlu, então, assim, pra mim, se eles caíssem na fase de grupos, ia ser muito melhor, mas, infelizmente, eu acho muito difícil que isso aconteça, eu acho que tem mais time, tem mais elenco do que a República Tcheca e, obviamente, muito mais do que a seleção da Geórgia, mas também não acho que chega muito longe, tá? Vai acabar passando aqui nesse grupo, provavelmente em segundo, inclusive, mas eu acho que não passa das oitavas, não. Inclusive, cara, eu me arrisco a dizer que a Turquia vai ser o time que passa em segundo que todo mundo vai querer pegar. Porque, assim,
A tendência é eles passarem em segundo nesse grupo com Portugal. Eu não acho que desse grupo algum terceiro colocado acabe passando. Mas também a Turquia, cara, vai chegar nas oitavas e quem pegar vai estar felizão pra caramba, vai passar de fase. Eu acho muito difícil que a Turquia, na minha opinião, inclusive, só não fica tão atrás assim da Polônia entre esses aqui das oitavas. Mas sim, vai ser o time que todo mundo vai querer pegar nas oitavas, porque comparado com as outras seleções que vão avançar nas oitavas de finais aqui, né? Obviamente vai ser o mais tranquilo. E agora vamos grandes times aqui, os times que eu coloquei como favoritos, que são a seleção da Inglaterra e a seleção da França. E eu vou falar aqui quem eu acho que vai ser campeão, mas antes, como prometido, eu vou falar um pouquinho mais da França, que eu deixei passar na hora de falar do grupo. Bom, vamos lá. A França eu acho que é o time que eu menos preciso falar do que tem no elenco, porque todo mundo conhece. A gente tem Griezmann, Mbappé, Manhã, Tchouaméni, Camavinga, que acabou de ganhar Champions, inclusive. Então, assim, repleto tem Lucas Hernandes, se eu não me engano, foi convocado. Então, assim, cara, baita geração, Thuram, Giroud e tudo mais. Pra mim, facilmente dá pra se falar que a França é um dos melhores elencos da competição. E para muitos, inclusive, se pá, para mim, é o melhor elenco. No geral, eu acho mais interessante. E para mim, a França tem um diferencial, cara, que nenhuma outra seleção aqui tem. E eu tô falando da ponta esquerda. Se a ponta esquerda do Milan eu já considero uma das melhores, tendo Theo Hernandes e Rafael Leão, aqui a gente só potencializa, porque a gente troca o Leão pelo Mbappé, e o Mbappé, em parte de dribles, eu não sei dizer se ele fica tão atrás do Leão, mas em questão de finalização, tomada de decisões, o Mbappé é muito melhor. Inclusive, cara, Theo Hernandes e Mbappé, os caras praticamente só jogam juntos na seleção, mas parece que os caras jogam no mesmo time. Os caras se entrosam muito bem ali, se entendem muito bem. Eu não sei como a França vai jogar, se a França vai jogar, por exemplo, com uma linha de 4 defensores, ou se a França vai jogar com 3 zagueiros e soltar o Theo Hernandes para ele ter liberdade lá no ataque com o Mbappé. Na parte de centroavante, eu acho que o Thuram vai ser o titular e o Giroud vai acabar sendo um reserva de luxo entrando todo o jogo. Cara, o Giroud fez uma baita temporada no Milan, tá? Jogou muito por lá. Mas, obviamente, o Thuram jogou muito mais lá na Inter de Milão, infelizmente. Então, assim, eu acho que o Thuram vai ser o titular. O Giroud, para potencializar Griezmann, Mbappé, Theo, Dembélé e tudo mais, eu acho ele uma opção boa, mas ainda o Thuram, se pá, atualmente ele é melhor. No auge, eu colocaria o Giroud. Mas, cara, o que o Thuram fez essa temporada, o tanto que ele serviu o Lautaro Martinez, inclusive, tem uma baita visão de jogo. E, assim, a França tem esse diferencial também, mas a Inglaterra também tem. Mas, assim, a França e a Inglaterra tem centroavantes que sabem participar totalmente do jogo. Não são centroavantes que vão ficar lá na área esperando a bola para fazer gol. Se você precisar que o Harry Kane, Thuram ou que o Giroud ajudem a armar a jogada, fazem pivô e tudo mais, eles vão fazer. Para mim, é diferencial que essas duas seleções têm que as outras não têm e que eu acho que vai, inclusive, ser muito útil nessa competição. E, cara, a França tem um baita goleiro que é o Manhã, que, para mim, hoje é top 5 goleiros do mundo, tá? Um dos melhores, inclusive eu acho que ele teria feito muita diferença se ele não tivesse machucado para 2022. E para mim, cara, a França tem um baita ataque também. Se eu falei de Portugal e se eu falei da Inglaterra, como não falar da França, que provavelmente vai ter Dembélé de um lado, Mbappé do outro, no meio campo armando simplesmente Antoine Griezmann, que principalmente pela seleção da França destrói. E no ataque a gente tem opções sobra. Inclusive a França, se você for parar para ver todos os jogadores franceses atuando no futebol atualmente, dá para você montar 4 times aí fácil, tá ligado? O time de 11 jogadores, dá para você montar 4 times com todos os jogadores franceses. E o quarto time ainda vai ter muitos jogadores interessantes. E, cara, eu tô botando muita fé nessa França. E já vou falar aqui, para mim, o que vai diferenciar França e Inglaterra é, primeiro, o Mbappé agora vai ter o Theo Hernandes para ajudar ele, coisa que nos últimos jogos ali contra a Inglaterra, o Mbappé ficou muito no bolso do Walker, que é o único cara hoje que ainda consegue parar Vini Júnior e Mbappé. Mas com o Theo Hernandes ali, cara, os caras vão ter que triplicar a marcação, porque se você segurar o Mbappé, o Theo passa. Se você segurar o Theo, o Mbappé passa. Então vai ser bem complicado. Mas para mim o verdadeiro diferencial nessas duas seleções não está dentro de campo e sim fora dele, que é o técnico, que teoricamente fica fora de campo. Para mim, o técnico da França é um gênio, ele sabe o que ele faz, tá? O Deschamps sabe o que ele faz. E se você parar para pensar, na final da Copa do Mundo, quando a França tava tomando 2-0, ele tirou o Theo Hernandes e o Giroud e eu achei que ele tava ficando louco.
mas deu certo, ele conseguiu fazer a França melhorar, ir para cima e conseguir buscar o empate, tanto que o jogo foi para os pênaltis. A França não foi campeã por detalhes, porque o destino queria Messi campeão. Infelizmente ele é argentino, mas felizmente ele ganhou a Copa do Mundo, ele merecia. E eu acho que isso vai ser o diferencial, porque, cara, eu odeio o técnico da Inglaterra, tá? Eu achei ele fraco. Eu acho que a Inglaterra merecia um técnico melhor. E se a Inglaterra tivesse um técnico melhor, eu acho que tinha total capacidade de ser campeã. Mas hoje, na minha opinião, apesar de ter um elenco talvez até melhor do que o da França, não tem um técnico tão capacitado. Inclusive, eu senti falta do Tomori na convocação da Inglaterra. Eu sei que a temporada dele no Milan não foi das melhores, mas eu achei ele um bom zagueiro. Pelo menos para compor ali no elenco, ser um dos reservas, eu achava ele interessante. Mas, cara, hoje, para mim, por esse quesito técnico, eu acho que a França vai ser campeã. Inglaterra. Vou pôr aqui na frente Portugal e Espanha, mas, como eu já disse, Portugal e Inglaterra ali, para mim, mais ou menos o mesmo naipe. Inclusive, cara, pro Mbappé e pro Bellingham, essa é a chance dos caras de ser melhor do mundo, porque ganhar a Eurocopa sendo protagonista de suas seleções vai pesar muito. Então, assim, o Vini hoje é o favorito, mas se a França ou a Inglaterra ganhar com esses dois sendo protagonistas, como eu já falei no meu vídeo de melhor do mundo, eles dão um passo aí bem grande também para disputar esse prêmio e, inclusive, colocam fogo, né? Porque o Vini foi o grande destaque do Real Madrid na Champions, mas se o Mbappé é o destaque da França ou o Bellingham principalmente o destaque da Eurocopa, esses caras vão brigar por prêmio de melhor do mundo, até porque os caras estão loucos para achar um motivo para boicotar o Vini Júnior no melhor do mundo. Eu ainda vou torcer para ele, mas a gente sabe que os caras vão tentar dar um jeito de passar a perna no nosso futuro bola de ouro. Mas para mim, essas são as duas grandes seleções, mas eu ainda acho que a França tem esse detalhe. Inclusive, vou falar aqui, tá? Eu acho que dessa vez a França vai ser campeã e o Mbappé não vai pipocar como na passada, porque para você que não se lembra, na última Eurocopa, a França foi eliminada cedo nas oitavas para a Suíça. O Mbappé, inclusive, perdeu um pênalti. Inclusive, tivemos casos muito tristes, né? Dos torcedores xingando eles. Que eu nem preciso explicar o que aconteceu. O Mbappé chegou até a cogitar não jogar mais pela França, para você ter uma noção. Mas assim, cara, eu acho que inclusive o Mbappé vai ser o grande jogador aqui dessa competição. Acho que o Cristiano Ronaldo vai jogar muito bem essa competição. Acho que Harry Kane e Bellingham, nem preciso dizer, que vão jogar muito por aqui. Inclusive, cara, eu não sei o quanto ganhar a Eurocopa sendo protagonista pode influenciar no Harry Kane brigar por um título de melhor do mundo. Porque apesar de ele não ter ganhado títulos pelo Bayern, ele foi artilheiro máximo, foi artilheiro da Champions, se não me engano, e foi o artilheiro da Europa. Jogador com mais participação de gols e tudo mais. Então eu não sei o quanto essa Eurocopa pode pesar pro Harry Kane. Pro Mbappé e pro Bellingham eu tenho certeza, mas pro Harry Kane hoje eu ainda tenho minhas dúvidas do quanto ganhar esse título pode pesar para ele, até porque mesmo que o Bellingham não jogue nada na Eurocopa, se a Inglaterra for campeã, por ele ter ganhado já a Champions, ter jogado muito pelo Real Madrid, eu acho que vai ter esse peso. Mas isso é claro, a gente descobre mais pra frente. E se você quiser ver eu falando muito mais de quem eu acho que vai ser melhor do mundo, eu já fiz um vídeo falando disso, então clica nele aqui em cima. Mas é claro, antes eu preciso agradecer você por ter assistido até o final, por ter assistido até aqui. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. É muito importante, o seu tempo até aqui foi muito importante também. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!